Atos 21, versão King James atualizada. Então, após nos apartarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cos. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali a Pátara. Encontrando um navio que seguia para Fenícia, embarcamos e partimos. Ao avistarmos Chipre e seguirmos em direção ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria ser descarregado. Havendo encontrado os discípulos locais, ficamos com eles 7 dias, e eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Todavia, quando se encerrou o nosso tempo naquele local, partimos e demos continuidade à nossa viagem. Todos os discípulos, com suas esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Então nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles retornaram para suas casas. Concluída a nossa viagem, de Tiro chegamos a Ptolemaida. Depois de saudar a todos os irmãos, passamos o dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele chegou com o propósito de falar conosco e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando seus próprios pés e mãos, profetizou. Assim diz o Espírito Santo: dessa maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e os entregarão nas mãos dos gentios. Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou: por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo partis meu coração. Eis que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Assim como não nos foi possível demovê-lo, aquecemos e exclamamos: faça-se, pois, a vontade do Senhor. Havendo passado aqueles dias, preparamos as cavalgaduras e subimos rumo a Jerusalém. E alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos conduziram à casa de Minason, que era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos com quem iríamos nos hospedar. Havendo nós chegado a Jerusalém, vieram os irmãos e nos receberam com grande alegria. No dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam reunidos. Então Paulo os saudou e passou a relatar-lhes em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por intermédio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificavam a Deus e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Porém, eles têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, pregando que não circuncidem seus filhos, nem tampouco andem segundo as tradições e costumes. Que faremos, portanto? Certamente todos saberão que chegaste. Faze, pois, o que te vamos orientar. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participa com esses homens dos rituais de purificação e paga as despesas deles para que rapem a cabeça. Dessa forma, todos observarão que é falso o que ouviram a teu respeito e que, em verdade, tu mesmo continuas andando sob absoluta obediência à lei. Entretanto, quanto aos gentios que se converteram, já lhes escrevemos a nossa determinação para que se abstenham de comer qualquer alimento oferecido a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e de todo tipo de imoralidade sensual. Diante disso, no dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens e passou com eles pelos rituais de purificação. Em seguida, foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria consagrada individualmente em favor deles. Contudo, quando os 7 dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram esbravejando: homens de Israel, ajudai!
Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei, contra esse lugar. Além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou esse santo lugar. Diziam isso, pois o haviam visto na cidade com Trófimo, o Efésio, e presumiram que Paulo o havia trazido ao templo. Por esse motivo, toda a cidade se alvoroçou e houve grande ajuntamento de pessoas. Então, agredindo Paulo, arrastaram-no para fora do templo e em seguida as portas do templo foram fechadas. Enquanto estavam tentando matá-lo, chegou ao comandante das tropas romanas a informação de que toda a cidade de Jerusalém estava sob grande tumulto. Então, no mesmo instante, reuniu alguns de seus soldados e oficiais e correu até o centro da multidão alvoroçada. Quando viram o comandante com seus soldados, pararam de espancar Paulo. Assim que chegou, o comandante mandou prender Paulo e ordenou que ele fosse algemado a 2 correntes. Depois interrogou quem era ele e o que havia feito. E do meio da multidão, uns gritavam de uma maneira e outros de outra. Sem conseguir deduzir a verdade por causa do alvoroço, ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Ao chegar às escadas, a violência da multidão era tão feroz que Paulo precisou ser carregado pelos soldados. E a multidão que o seguia não parava de gritar: "Mata-o!" Pouco antes de ser levado para dentro da fortaleza, Paulo solicitou ao comandante: "Tenho permissão para te dirigir a palavra?" Então o comandante lhe indagou: "Falas a língua grega? Não és porventura o egípcio que há algum tempo deu início a uma revolução e levou para o deserto 4.000 terroristas armados?" Ao que Paulo declarou: "Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade de grande importância na Cilícia. Peço-te que me consintas falar ao povo." O comandante lhe deu permissão. Então Paulo colocou-se em pé na escada e fez sinal à multidão. Quando todas as pessoas se aquietaram, Paulo começou a lhes falar em aramaico.